Nessa videoaula, nós vamos obter a fórmula do alcance para um lançamento oblíquo. Então, voltando aqui na nossa figura, a gente tem aqui a demonstração, do que seria o alcance. Seria essa distância percorrida na horizontal pelo projétil. Essa distância é do ponto de lançamento até o projétil retornar ao solo. A gente sabe que tem um deslocamento na vertical, que a gente já calculou nos vídeos anteriores, que é o cálculo que a gente fez para a altura máxima, e tem um deslocamento que acontece na horizontal, que vai dar o alcance do projétil. Então, como é que a gente vai obter quem é o alcance em termos das variáveis conhecidas do problema, V0, θ e G? A gente vai ter que utilizar a equação horária da posição para o eixo horizontal, o eixo X. Se você não viu, lá nos primeiros vídeos eu já coloquei todas as equações que a gente precisaria para resolver esses problemas do lançamento oblíquo, obter esses parâmetros. No caso, como eu tenho uma equação horária, para as posições do projétil na coordenada x ao longo de todo o lançamento, se eu quero saber quanto é que vale esse alcance, eu coloquei o meu projétil, no início na posição x igual a zero, posição no tempo zero na coordenada x é igual a zero, na coordenada y também, y0 igual a zero. Então vai ficar que x0 é igual a zero, e a minha coordenada x, que o projétil vai ter exatamente aqui nesse estágio 5, vai ser o alcance que o projétil tem. Então, o que é que eu vou fazer? Como é uma equação horária, eu tenho uma variável de tempo, eu preciso saber qual é esse tempo, que o projétil leva para sair do ponto de partida, do ponto de lançamento e chegar aqui de volta ao solo. A gente já calculou esse tempo a gente está chamando de tempo de voo, ou tempo total de voo. Então, se na equação horária para a coordenada x eu substituir o tempo de voo, no mesmo instante em que eu faço a substituição, a minha coordenada x, eu posso substituir pelo alcance do projétil, porque uma está relacionada com a outra, a variável tempo de voo vai dar a coordenada x do alcance do projétil. É isso que a gente vai fazer nessa videoaula. Então, está aqui. A equação horária da posição seria x igual a x0 mais v0x vezes t. x0 é igual a zero. v0x, se lembra, a gente já colocou que é igual a vx, A mesma velocidade que esse projétil tem ao longo do eixo horizontal, na horizontal, projeção horizontal da velocidade no início do lançamento é a mesma que o projétil vai ter em qualquer outro ponto do lançamento. Certo? Não muda, porque no eixo horizontal a gente tem um movimento uniforme. Então você pode utilizar a variável Vx ou a variável V0x, porque uma é igual à outra. Por uma questão de simetria, já que vai aparecer a velocidade inicial ao longo do eixo y, eu vou deixar V0x para a gente ficar com as duas, eu ficar olhando, ficar vendo que são as duas variáveis do lançamento, V0x e V0y, que vai aparecer na nossa equação, tá? Você pode utilizar só Vx se quiser, porque uma é igual a outra. Então vai ficar aqui x é igual a V0x vezes t. Se lembra que teria aqui x0 mais x0 é igual a zero para o nosso problema. E aí o que é que eu faço? Na variável de tempo, substituo o tempo de voo, que a gente já calculou, e a minha coordenada x vai ser igual ao alcance quando eu tenho o tempo de voo. E agora eu posso calcular o alcance substituindo aqui quem é V0x e quem é o tempo de voo. Coloquei aqui, que a gente já calculou antes, tempo de voo é 2 vezes a velocidade inicial ao longo do eixo y dividido por g. Velocidade inicial ao longo do eixo y, essa aqui sim, essa daqui só vale no momento do lançamento. Porque, volta na figura, logo após o lançamento, essa velocidade ao longo do eixo y já começa a variar, começa a diminuir seu módulo, porque eu tenho uma aceleração vertical para baixo. Então, tempo de voo depende dessa velocidade inicial ao longo do eixo y, a gente calculou. E claro, V0y, se a gente colocar lá em termos das variáveis do problema, que é V0 e θ, então V0y a gente pode substituir por, tá aqui a equação, V0y é V0 vezes seno de θ. Mas eu vou fazer essa substituição só no final, tá? Vou fazer os cálculos com V0y e V0x. No final eu substituo essas duas equações aqui para ficar com V0, e com θ, certo? Que são as variáveis que a gente está utilizando para resolver esse problema.
Então, o que é que eu faço? No lugar de tempo de voo, substituo 2 vezes v0y sobre g, e aí eu vou ter, né, essa multiplicação das duas velocidades iniciais ao longo do eixo horizontal e do eixo vertical. Vai ficar 2 dividido por g, 2 sobre g, vezes v0x, vezes v0y. E aí o que é que eu tenho que fazer? Isso aqui seria já uma resposta, tá? O meu alcance vai ser 2 dividido pela aceleração da gravidade, vezes as velocidades iniciais ao longo do eixo x e ao longo do eixo y. Já poderia deixar dessa forma, sendo que minha proposta é deixar todos os parâmetros do lançamento oblíquo em termos de v0, θ e g. Certo? Então, eu vou ter que substituir v0x e v0y em termos de v0 e do ângulo θ. Então, utilizando aquelas duas equações que eu acabei de mostrar para vocês, v0x a gente escreve como v0 vezes o cosseno do ângulo de lançamento e v0y a gente escreve como v0 vezes seno do ângulo de lançamento. E aí, se eu fizer um reagrupamento aqui das variáveis, o que é que eu fiz aqui dessa expressão aqui para essa outra? O 2 aparece aqui dentro dessas chaves, tá? 2 vezes seno de θ vezes cosseno de θ. E aí eu coloquei aqui do lado de fora das chaves, coloquei v0 vezes v0 fica v0 ao quadrado e dividido por g fica aqui embaixo. Por que eu deixei entre chaves 2 vezes seno de θ vezes cosseno de θ? Porque essa expressão aí, essa expressão que envolve essas funções trigonométricas multiplicadas por 2, né, 2 vezes seno de θ, cosseno de θ, isso daí é igual ao seno do arco duplo, tá? Se você tiver o seno de 2 vezes um arco, você pode substituir essa expressão por 2 vezes seno desse arco vezes cosseno desse arco, né, que seria um ângulo qualquer. Então, em vez de deixar o alcance em termos dessa expressão aqui, 2 vezes seno de θ vezes cosseno de θ, a gente substitui essa expressão aqui pelo seno do arco duplo, porque uma expressão é igual à outra. E aí, quando você coloca seno do arco duplo, você tem uma expressão menor, uma expressão mais simples, e você consegue entender melhor o problema utilizando o seno do arco duplo, porque você tem só uma função seno, né? Aqui você tem uma função seno e uma função cosseno, e esse fator 2. Então, isso aqui tudo que está entre as chaves é o seno do arco duplo, né? Seno de 2 vezes θ. Então, está aqui. O v0 ao quadrado continua, v0 ao quadrado dividido por g, e 2 vezes seno de θ cosseno de θ é seno de 2θ, seno do arco duplo. E aí, como é que a gente consegue ler essa expressão? Antes disso, a gente já tem a expressão da maneira que a gente se propôs a obter. Eu tenho o alcance em termos de v0, vai ficar v0 ao quadrado, em termos do ângulo θ e em termos da aceleração da gravidade no local do lançamento. Então, aqui já está na expressão final. E aqui é muito mais fácil de entender, por exemplo, né, uma questão que é muito perguntada, qual é o ângulo que eu devo fazer o lançamento de um projétil, dado que eu estou em um determinado local que tem uma certa aceleração da gravidade e que eu tenho uma velocidade específica, né, de lançamento. Vamos dizer que eu vou lançar meu projétil na Terra, onde a aceleração da gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado, e eu tenho um equipamento que consegue lançar esse projétil com uma velocidade inicial de 20 metros por segundo. Qual é o ângulo que eu preciso fazer com a horizontal para que eu tenha o maior alcance, né? Isso aí é uma questão que é muito perguntada nas questões de lançamento oblíquo. E a gente consegue ver através dessa expressão, certo? O maior alcance, já que eu tenho um valor de V0 que eu vou usar no lançamento e a aceleração da gravidade eu não vou poder mudar, né? A única coisa que eu vou poder alterar é o ângulo de lançamento. O maior alcance vai ser obtido quando eu tiver o maior valor possível para seno desse argumento aqui, seno de 2θ. A gente sabe que seno é uma função que ela fica oscilando entre o valor máximo, que é 1, e o valor mínimo, que é menos 1. Então, eu vou conseguir o maior alcance quando eu tiver o maior valor possível para seno, né? O maior valor possível para seno é o valor de uma unidade, né? 1 positivo. Se eu vou ter o maior alcance quando eu tenho seno de 2θ igual a 1,
qual é o ângulo θ que eu vou ter que colocar aqui para ter seno desse argumento aqui sendo igual a 1. Ora, a gente sabe que seno de um argumento é igual a 1 quando esse argumento é igual a 90 graus, tá? Π sobre 2, né? Quando o argumento do seno é 90 graus, seno de 90 graus é igual a 1. Para esse argumento aqui ser 90 graus, já que é o seno do arco duplo, meu ângulo de lançamento tem que ser 45 graus, tá? O θ, que é o ângulo de lançamento, tem que ser 45 graus, porque 2 vezes 45 graus dá 90 graus, sendo de 90 igual a 1. Então assim a gente consegue ver que obrigatoriamente, para eu ter o maior alcance possível no lançamento oblíquo, o ângulo de lançamento θ tem que ser igual a 45 graus, porque 2 vezes 45 é 90 graus, sendo de 90 graus é 1, e aí essa é a situação em que eu vou ter o maior alcance para um determinado V0, né, módulo da velocidade de lançamento, dividido pela aceleração da gravidade. É isso por esse vídeo, pessoal. Espero que tenham entendido. Se gostou, dá o like no vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos. Se ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer em respondê-los. E até a próxima.